Bom dia. Bom dia. Oi, Gu. Oi, tia. Bom dia, tudo bem, Gu? Tudo. Cadê os amigos, hein? Acho que eles perderam a hora. Aí, estão chegando. Oi, Gu, a gente vai usar a nossa apostila da Corujinha, tá bom? Essa aqui, ó. Certo? Tá. Por favor. Obrigada. Oi, Bia. Bom dia, Bia. Bia, nós usaremos essa apostila da Corujinha, tá bom? Obrigada, Bia, pela resposta. Vamos esperar os amigos chegarem. Na hora que pegar, vocês me avisem aí para a gente já começar. Pronto? Posso começar? Bia e Gustavo, façam um joinha para mim. Bia já está com a apostila. Gu, você não tá? Ah, então vamos começar? Página. Peraí, que eu mudei a página aqui só um pouquinho. Página 44. Tá bom? Por favor. Oi, Pietra, bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia. Pietra, página 44, tá? Capítulo 8 da apostila. Meus amores, coloquem a data de hoje lá em cima, tá? Hoje é dia 10/11 de 2020. Para que pensar? É o título do nosso capítulo hoje. Por que será que a gente tem que pensar, hein, galera? O pensamento, gente, é importante para quê? Para exercitar esse nosso raciocínio, nosso senso crítico, né? Para adquirir conhecimento, não só para mim, como para eu repassar de alguma forma para a sociedade, né? Para eu pensar o que acontece para eu ter opiniões sobre atitude, sobre percepção, sobre imaginação, para eu ter memória, para eu ter criatividade, né? Então, tudo vem do pensamento. Aí eu pergunto a vocês, quando vocês estão lá estudando, o que vocês geralmente pensam? Será que vocês pensam quando vocês estão estudando? Vocês pensam na matéria? Ou pensa no jogo de videogame, pensa na comida que vai almoçar? Ontem, gente, eu estava dando aula pro segundo aninho, sabe, tadinhos. Daí era a última aula, eles estavam mortos de fome. Aí eles falavam assim para mim: ai, professora, dois menininhos falaram para mim que diz que tava um cheiro tão gostoso na casa deles e eles não conseguiam prestar atenção na aula, só no cheiro. Já aconteceu isso com vocês? De prestar atenção no. Muitas vezes, professora, na última aula. Especialmente na aula de inglês, que teve um capítulo só de comida, e tinha umas comidas muito bonitas. Aí a gente fica morrendo de fome. Aí vem aquele cheirinho de comida. Quando a gente está com fome, a gente quer falar de comida. Não é, galera? Por que isso? Né? Não. Quando eu tô com fome, se eu falar de comida, aí não dá. Eu falo assim, só um segundinho que eu vou almoçar.
Só um minutinho. Que eu não consigo. Com quando eu estava fome. no colégio, né? No ensino médio, eu estudava num colégio que era distante da minha casa. Só que eu morava numa cidade pequena. Acho que eu já disse isso a vocês. Ela é uma cidade média hoje, mas na época ela era menor. Chama Ourinhos, no interior de São Paulo. E eu ia para a escola e voltava. Eu ia de carona, né, com a minha amiga, que morava perto da minha casa, e a gente voltava a pé. Na hora do almoço, no sol. Lá é um calor muito mais forte do que aqui, tá, gente? E a gente voltava com uma fome, porque a gente não costumava não lanchar no intervalo. Quem tá no ensino médio, às vezes, não lancha no intervalo, né? Aí a gente não lanchava no intervalo e a gente voltava varada de fome. E a gente só falava de comida o caminho inteiro, todos os dias. Só que a gente tinha um metabolismo muito acelerado, né? Então a gente falava de bolo, a gente falava de bolinho de chuva, a gente falava de rosquinha. Aí à tarde, geralmente, às vezes a gente se reunia para fazer trabalho, a gente fazia o bolo, fazia a rosquinha, comia tudo, né? Porque a gente só pensava em comida. Pode. Gente, o poema ainda pode ser entregue, mas é lá na aula de produção textual, tá bom? Lá no caderno de produção textual. É para ser entregue, faz parte da nota do quarto bimestre, os 2 poemas, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A gente está falando desse pensamento, a gente está falando para onde vai nosso pensamento, que a gente falou da comida, por isso que nós estávamos falando de comida, porque às vezes nosso pensamento voa e vai para o outro lado, né? Pessoal, quem está chegando agora, por gentileza, e não colocou o nominho ainda no chat, coloca o nome no chat, por favor. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, até na aula de produção textual, sobre crítica, né? Que a crítica não é só algo ruim, pode ser algo bom também. Lembra que eu disse a vocês que é muito interessante a gente observar e ter uma crítica sobre vários assuntos. Não necessariamente eu tenho que falar para alguém, não necessariamente eu tenho que ofender alguém, mas eu tenho que ter essa crítica, eu tenho que ter um senso crítico. Tudo bem? Bom dia, Maria Fernanda. Tá lá, meus amores? A ação do homem só será humana quando for consciente e livre. E só será consciente e livre quando for pensada. Então, galera, é muito importante a gente pensar nas nossas ações. E como que a gente pensa? A gente tem ali, eu tive uma atitude errada. Agi sem pensar. Todo mundo aqui já agiu sem pensar. Eu tive uma atitude errada e agi sem pensar. Tá, mas agora eu estou pensando a respeito disso, né? Tem como eu consertar? Não, não tem como eu consertar, mas tem como eu não agir novamente daquele jeito. Tá certo, gente? Então, isso vem do quê? Do nosso pensar. Tem muita gente que deixa de pensar. Parece que pensa só pela cabeça do outro. O que o outro decide, eu faço. Não, você jamais pode ser assim. Você sempre tem que pensar. O que você está pensando deve ser bom para você ou vai fazer bem para você porque você está refletindo. Tá certo? É a sua interpretação sobre aquilo. Quando pensamos, colocamos em movimento a percepção, a imaginação, a memória, aprendemos os sentidos das palavras, tá? Lembra que no empreendedorismo a gente trabalha muito isso, principalmente com os pequenininhos. Lá no primeiro aninho, assim, a gente fala muito do sentido das palavras, do sentido dos sentimentos, né? Por que é ciúmes, o que é amor, né? Então é legal a gente saber o significado dessas palavras e onde se encaixa isso, né? Lembranças também, ideias que a gente tem. Tá, tive uma ideia de alguma coisa, tive uma ideia de um produto que eu vou fazer lá no 6º ano na Feira do Empreendedorismo, vou falar para a professora, tive uma ideia, tá certo? Então, gente, tudo isso é exercitado pela nossa cabeça. Vamos lá. Na página 46 tem um exercício, daí a gente vai fazer junto. A número 1 e a número 2 nós não faremos agora, por conta que é interessante fazer no presencial, tá? O número 3. Analise a frase. Não são só palavras que falam.
escreva suas conclusões. O que é isso? O que eu posso concluir? Não são só palavras que falam. Como é que a gente pode se comunicar? Qual que são os outros meios? Alguém sabe me falar? Sem medo. Mímica. Mímica, muito bem. Sinais, né? Comunicação em relação aos sinais. Expressão, né, Pietra? Vamos falar a verdade. Quando alguém, às vezes... gente, aqui na escola, aqui na aula online, eu não peço para vocês ligarem as câmeras, porque eu quero ver o rosto de vocês. Isso é expressão. Às vezes vocês não falam nada, mas o rosto expressa alguma coisa. Por isso que é legal ligar a câmera para a gente saber se está entendendo ou se não está a matéria, né? Por isso que a gente pede isso. A expressão do rosto fala muito. O que mais? Atitudes, né? Então, a gente pode falar da maneira de se comunicar, né, em relação à linguagem falada, que é o que a gente conhece, né? Mais conhecida até que essa language formada, mas também existe sinais, que nem a Pietra falou, artístico. Gente, quantas vezes um artista, né, que pinta um quadro, um artista plástico, ele transmite muito pensamento, às vezes até crítico. A gente vai analisar e interpretar aquele quadro, tá? Ou às vezes, simplesmente eu quero falar que eu amo a minha mãe, mas eu não escrevo, eu não falo, eu faço um desenho e coloco lá um coração do lado e eu tô falando que eu amo. Tá certo, gente? Então, existem várias maneiras da gente expressar, nos expressar, tá? Não é só falando. Aqui com a boca a gente pode escrever, gesticular e várias formas. Você acredita que é importante pensar antes de agir? Por quê? Com certeza, né? Quem quer falar? Por que é importante? Pode falar? Pode. Porque às vezes você pode falar alguma coisa sem pensar e acabar magoando alguém. Muito bem. Gui, acontece muito isso? Muito. Tia, tem pessoa que só fala, mas nem pensa. Acaba Não magoando e nem pensa. percebe depois. Assim. Desculpa. Na verdade, Gu, todos nós já fizemos isso uma vez na vida, né? Assim, várias vezes na vida, na verdade. A gente pensa sem falar, a gente fala sem pensar. Escapou. Ai, Deus do céu, já falei. Às vezes dá para explicar, às vezes dá para consertar e às vezes não. Depende. Fazer o quê? Eu tenho que interpretar e pensar, será que eu quero fazer isso de novo? Será que eu estou entendendo o que eu fiz? Será que aquilo foi legal ou não? Sim, pois agir sem pensar pode resultar em situações desagradáveis ou ofensivas para as demais pessoas. Galera, vocês já ouviram falar em inteligência emocional? Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mãozinha. Tem muito a ver com pensar antes de agir. No 6º ano, eu quero trabalhar isso com vocês, tá? Vai ter uma parte que a gente vai falar muito sobre isso, porque vocês vão estar maiorzinhos até pela idade. Mas a inteligência emocional, ela tem que estar presente. Hoje em dia, existe eu li uma pesquisa sobre profissionais. E lá estava escrito o seguinte, que multinacionais, as maiores empresas do país e até mesmo do mundo, o que está mais pesando na contratação de um executivo é a inteligência emocional. Porque a técnica, todo mundo tem que ter, né? Então, um exemplo. Eu fiz engenharia, me formei em engenheiro. E eu quero trabalhar na Microsoft. Um exemplo, tá? Então, a Microsoft abriu uma fábrica aqui no Brasil, não vou nem para os Estados Unidos, eu vou trabalhar aqui mesmo. E eu quero trabalhar nessa Microsoft, é uma empresa gigante, e eu quero fazer minha carreira lá, né? O que vai me diferenciar dos outros? Eu fiz uma faculdade boa, eu fiz uma pós-graduação boa, a parte técnica eu tenho, tá? O que vai me diferenciar do outro é minha inteligência emocional, é como eu consigo agir. E é isso que eles fazem lá nas entrevistas, né? Eles ficam testando a pessoa para ver como é que ela age.
Então, quando a gente tem isso, desde pequenininho, a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, a nos conhecer, a saber como é que a gente age em determinadas situações, faz com que a gente se diferencie em relação aos outros, tá? Então, gente, um grande executivo, ele tem que ter inteligência emocional de saber lidar com as outras pessoas, principalmente com quem ele está comandando, né? Ele tem que comandar as pessoas sem ofendê-las. Ele tem que comandar as pessoas sem deixar com que as pessoas fiquem com raiva dele, certo? Ouvir o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, né? Esse é um grande líder e um grande chefe. Não necessariamente vai ser um líder, mas assim, às vezes é o que ele tem, ele que vai passar algum trabalho para você. Então, gente, é tanto pequenas coisas e a gente é importante para a nossa vida. A gente saber agir, a gente pensar antes de agir, que faz com que a gente não fique com culpa, sabe? Nossa, eu não precisava ter falado aquilo para aquela pessoa, eu não precisava ter magoado magoado daquele jeito, tá certo, meus amores? Aqui embaixo, né, ele fala, no número 5, ele fala um pouquinho também que a gente tem que pensar sobre os problemas que acontecem em volta da gente. Ele falou da falta de água. Até essa falta de água no estado do Paraná está acontecendo, né, gente? Vocês estão sabendo? Tem algumas regiões do Paraná aí que está faltando água. E aquela. Vocês viram aquele estado, o Amapá, que está sem energia há uma semana? Vocês viram, gente, nos jornais? Que judiação, já pensou você ficar sem energia uma semana? Já pensou, galera? Né? Então, é legal a gente saber o que está acontecendo em volta, no mundo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Agora, o que aconteceu, gente? Isso desenvolve o nosso senso crítico. O que aconteceu? Eleições, não foram, gente? EAM. Eu não preciso ter opinião, não conheço os candidatos, eu não sei quem está certo, quem está errado, não sei, mas aconteceu as eleições e eu posso ouvir, eu também posso ter minha opinião também a respeito disso. Tá certo, galera? Então, é interessante a gente saber o que está acontecendo e pensar, e raciocinar, tá bom? E isso tem um pouco a ver, aliás, tem muito a ver com a justiça. Opa, deixa eu voltar aqui. O que é uma justiça? A justiça é um valor humano, ser justo. Né? O pensamento e o conhecimento devem se combinar para a construção de um mundo mais humano, mais justo, democrático e livre. O termo justiça, de maneira simples, refere-se à igualdade entre todos os cidadãos. Então, como a justiça é importante no nosso dia a dia, como é importante a justiça na nossa sociedade, né? Aí a gente pensa assim, você acha que o que é necessário para que haja justiça no mundo? O que você acha que falta? Alguém pode me falar? Para que o mundo seja mais justo. Por que falta justiça no mundo? O que vocês acham que falta ali? Hein, galera? Pode falar o que vocês pensam, sem medo. O que vocês acham que falta para o mundo ser mais justo? Você acha que falta o povo pensar um pouquinho? Cobrar um pouquinho? Não é? Não adianta, gente, eu ser egoísta e pensar só em mim. Eu estou sendo justo? Não. Não. Né? Então, vamos pensar nas eleições agora, que está acontecendo. Vai ter eleição do prefeito nesse fim de semana, não é? Aí um candidato veio aqui na minha casa e falou que vai melhorar todinho meu bairro. Então vai ser algo bom para mim e para os meus vizinhos, certo? Mas ele não falou nada que vai fazer lá no bairro da Pietra, nem no bairro do Gustavo, nem da Maria Fernanda, nada, tá? Ele só falou de mim, só do meu bairro. Aí eu falo, eu vou votar nele, porque é bom para mim. Mas ele foi uma pessoa, sei lá, que tem um passado que não é legal. Mas não interessa, ele falou que vai fazer algo para mim, no meu bairro, eu vou fazer. É assim que eu tenho que pensar, gente? Não, você tem que pensar o que é bom para todos.
que é bom para todos, se vai administrar legal a cidade, né? Não tem como a gente saber, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas a gente tem que pensar e analisar, tá certo? Então, é difícil decidir isso, mas a gente tem que prestar atenção, senso crítico, análise, né? E a justiça é isso, eu não pensar só no meu bairro, e sim no geral. Outra coisa que acontece muito no Brasil é que o povo vota, né? E até esquece quem votou. Nossa, eu nem lembro quem eu votei na última eleição. Como é que eu vou cobrar Porque de ele alguém? vota no Unido Unidade. Não é? Ah, que vereador que você votou? Ah, não lembro, mas eu só sei que eu votei. Ah, me falaram lá um número, eu votei. Né? A maioria das pessoas pensam assim, e não é assim que funciona uma democracia. Né? Uma democracia é você. Ele é meu representante. Se ele ganhou, eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar dele o que ele prometeu. Certo? Aqui, eles mostram para vocês alguns símbolos. Né? Tá vendo essa estátua? Galera da justiça aí, o que é, né? Ela é uma deusa grega, né? Uma divindade, na verdade. Ela chama Temis. Ela é a deusa da justiça, da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Olha que legal. Aí a gente analisa assim, os objetos, né, da imagem. O que significa uma balança para a justiça? A balança é o símbolo do comportamento correto, né? A medida do equilíbrio, não é nem para um lado nem para o outro. É no meio, tá? Tem que estar que nem a balança, certinho. Sobre a venda nos olhos. A venda é a indicação de que a justiça é imparcial, ela não está vendo quem ela está julgando, né? Ela vai julgar independente da pessoa. Tá, vamos lá. Martelo, o que significa o martelo? Representa autoridade, né? Um sinal de alerta, um barulhinho lá que foi feito. E o último é uma espada, que simboliza a decisão, a separação entre o bem e o mal, a punição, né? Esses são os símbolos da justiça. Aí a apostila, o livro, pede para que vocês inventem um símbolo para a justiça, né? O que vocês acham que vocês poderiam inventar aí? Alguém pode me falar que defina a justiça? A justiça eu tenho que ser imparcial, eu tenho que ter conhecimento para ser justo, né? Eu tenho que ser crítico. O que mais? Eu tenho que prezar a igualdade. O que eu posso? Qual que é o símbolo? Qual que é o desenho que eu possa fazer aí? Quem pode me falar? Tinha um livro para Livro, olha significar inteligência. conhecimento, né, Gu? Muito bem, pode fazer um livro. Posso fazer nesse espaço em branco aqui, deixa eu riscar para vocês. Ó, aqui, o Gu quer fazer um livro. Simboliza o conhecimento. Ótimo. O que mais? Você acha que pode ser duas mãos, assim, né? Simbolizando a igualdade? Ou o comprometimento, dando as mãos? O acordo, né? Hein, galera, o que mais que pode ser? Ó, vou falar o que a outra turma me falou. Tem gente que fez o sol, né? Que é iluminar os caminhos. Olha que legal, gente. Né? Como se fosse uma luz. A justiça é uma luz. Às vezes você fala assim, meu Deus, como é que eu vou arrumar isso aqui? Né? Vamos tentar ser justo. Vamos procurar justiça. Ela vai me defender, né? Então, eu acho que dá para a gente tem muito símbolo que a gente pode colocar. Corações juntos, né? Que simboliza ali o sentimento, porque a justiça tem muito a ver com isso, com o sentimento, com o valor, mexe com as pessoas, certo? Quem pode me falar o que fez aí, galera? Sem vergonha, só mostrar pelo menos. Alexia, Afonso, cadê o Afonso? Oi, Afonso. Afonso. Laísa, Enzo, mostra aí para mim. Lívia,
Oi, Afonso, tá fazendo, amor? O que você fez? Tá tão quieto hoje, Afonso? Vamos lá. João, Pietra, Júlia, Bia, Gu. O que vocês fizeram? O Gu já falou, né? Quem pode me falar? Sem Ô, vergonha, gente. professor, eu fiz balança. Uma balança também? Ó, tá, mas uma balança um pouco diferente, Afonso? É? Não muito diferente. Tá, tudo bem. Mais alguém quer me falar? Eu lembrei também porque meu pai ele já fez direito, né? Seu pai Aí já fez? ele tem um monte de coisa de Por que balança. vocês acham que as pessoas elas gostam tanto de estudar? E muitas pessoas gostam de estudar a justiça, a lei, por quê? Porque é gostoso a gente entender um pouco disso, né? A gente saber o que é justo para uma sociedade. Então tá, quando vocês terminarem de saber o que vocês vão fazer, vocês me avisem aqui, tá bom? Por favor, que eu quero ver. Ou pelo menos ler o que vocês fizerem, tá bom? Enquanto vocês vão pensando, vamos aqui lembrar do que a gente já estudou nos últimos capítulos, certo? Esses capítulos, né, esses 3 últimos capítulos, o 6, o 7 e o 8, a gente falou um pouco sobre o saber humano, né? Então, ali, o que aborda? Aspectos sobre o pensamento, sobre a reflexão, sobre a reflexão crítica, né? E faz com que a gente analise o nosso comportamento, o comportamento do outro. Gente, lembrando o seguinte, se eu estou olhando um comportamento de alguém, eu estou analisando, eu estou criticando, mas eu não preciso falar para o outro, eu não quero gerar uma confusão. Mas eu posso ter a minha opinião sobre aquilo, tá? Mas eu não preciso discutir com ninguém, certo? Só se for algo muito grave, né? De acordo com o que foi exposto no 5º capítulo, você pode perceber a importância do ato de pensar para a formação de opiniões, né? Opiniões próprias, sem precisar de ninguém. Eu não preciso que ninguém fale o que eu tenho que pensar ou como eu tenho que agir, tá? Eu sei o que eu tenho que... É lógico, gente, com a idade de vocês, galera, os pais te orientam. Mas vocês podem perguntar a eles. Ô mamãe, ô papai, né, ô vovó, tio, eu posso agir assim? Porque eles vão saber orientá-los, né? Uma criança, ela não pode chegar e agir de qualquer jeito, só porque eu pensei nisso. Mas tem que analisar. E um adulto que vai orientá-los disso, vocês vão aprender com o tempo, certo? O conhecimento é uma forma de pensamento, conhecer é pensar, e pensamento é conhecimento. Então, um pensamento e conhecimento andam juntos, tá? No 6º capítulo, meus amores, você aprendeu sobre as diversas formas de pensamento. Lembra que falou sobre o particular, o imaginativo, o lógico, que o lógico é aquele certinho, a matemática, o imaginativo é aquele quando você produz um poema, um texto, um desenho, né? O particular é mais relacionado aos seus sentimentos, né? Como você se sente em relação a aquele momento, ou aquela atitude, ou aquela cena, certo? Legal. Ó, tem gente que colocou aqui, não sei se eu posso falar o nome, que vai ser tímida, mas daí ela falou assim, eu fiz um livro, e nesse livro tinha uma pomba relacionada à paz, né, lá da justiça, e um sol para iluminar ali o caminho do pensamento. Tá ótimo, parabéns, certíssimo. O 7º capítulo, o que a gente falou, gente? A gente falou um pouquinho sobre ser democrático, né? Apresentou pensamentos e o conhecimento como ferramentas para a construção de um mundo melhor, mais democrático. Então, a gente falou sobre como que a gente pode mudar o mundo, como a gente pode melhorar o mundo que a gente vive, né? Através das nossas reflexões. E o 8º capítulo, que foi o último, que a gente desenvolve o nosso raciocínio mesmo, né? Como é importante a gente desenvolver o nosso raciocínio e
e perceber o que está em volta da gente, tá? E fora disso, como eu posso expressar isso? Somente pela comunicação falada, ou eu posso expressar de outra forma? Isso aqui é só para a gente recapitular. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês observem é que quando vocês vão recapitular um conteúdo de português, matemática, produção textual, né? A gente sempre fala assim, o que nós aprendemos? Lá na produção textual, sempre no final do bimestre, e a gente revê os textos que nós aprendemos, os gêneros, né? E aqui no empreendedorismo, é o que a gente aprendeu ou o que a gente conversou? Porque você já tem esse conhecimento prévio, você já vem de casa com muito desse conhecimento, né? E é adquirido, passado pela família para vocês. Aqui nas aulas de empreendedorismo, a gente analisa, a gente conversa sobre isso, tá? Agora, nos próximos capítulos, a gente vai começar a falar sobre o agir humano. Como é que a gente age? Quais são os nossos comportamentos? Quais são os nossos valores, né? As pessoas, elas agem de maneiras diferentes em diversas situações, né? E como é que a gente pode contribuir para uma sociedade através das nossas atitudes, das nossas opiniões? Como é que a gente pode praticar ações do bem, né? E olha lá, olha, vai ser algo riquíssimo, porque a gente vai falar muito sobre valores, né? No início do ano, no início do ano vocês até começaram a fazer, o projeto dos valores, que fala um pouquinho sobre essa ação, como que a gente tem que agir, analisar essas ações que tem a ver com a inteligência emocional. Então, lá que era o projeto dos valores, que não deu tempo de ser desenvolvido, porque o projeto, ele é para ser desenvolvido de uma maneira mais física, realmente, porque vocês vão ter um caderno que vocês vão cuidar, tem toda essa parte pedagógica, e que não vai ficar para trás, porque eu vou conversar com a supervisão e eu quero desenvolver esse projeto com vocês no 6º ano, tá? Não tem problema nenhum. Então, quando a gente voltar lá no presencial, no 6º ano, a gente desenvolve esse projeto. Se não conseguir no 6º, vocês vão fazer no 7º, em algum ano vocês farão, tá? Porque eu acho importante, porque é um pedacinho, né? É uma marquinha que vocês vão deixar lá na biblioteca do colégio, porque esse projeto fica na biblioteca do colégio. E ali vocês desenvolvem a interpretação de vocês em relação a várias ações, né? Então, quando eu vejo alguém tendo uma atitude que me remete à humildade, eu interpreto aquilo e eu entendo o que é humildade, né? Quando eu vejo alguém tendo uma ação relacionada ao amor, eu consigo entender aquilo. Então, gente, vocês já sabem de tudo isso. Aqui, a gente vai aprender a interpretar e colocar nomes, que às vezes fica difícil, né? Nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre a amizade, sobre o poder da amizade na vida da gente, né? Sobre ter um melhor amigo, sobre ter o respeito, tá? Então, são diversos assuntos. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar, eu não vou deixar tarefa, na próxima aula a gente vai trabalhar esses capítulos. Aprendendo a trabalhar o capítulo 9 e 10, tá bom? O 10 acho que a gente não termina, mas o 9 a gente termina. Tá bom, galera? Como faltam 5 minutos, eu vou... Todo mundo colocou o nome no chat? Se alguém não colocou, por gentileza, coloque. Até a nossa próxima aula de produção. Quando que é? Já até esqueci. Quarta? Amanhã, não é? Amanhã, tá bom? Amanhã é a nossa aula de produção. Quem não entregou o poema, por gentileza, entregue, mas tem um prazinho ainda aí, tá bom? Beijo, meus amores, amo vocês, até amanhã. Intervalo agora, tá? Até às 10h05, intervalo. Beleza? Beijo!